legal. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre storytelling, né? Como é que a gente usa essa ferramenta de comunicação para contar a nossa história e realmente se destacar, né? Conseguir chamar atenção para essa nossa história de uma forma diferente. Então, primeiro, quero me apresentar. Eu sou a Dani Trolesi, eu sou Relações Públicas com especialização, né, em Marketing e MBA em Gestão de Negócios. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, sendo que 14 deles eu passei em grandes empresas e agências, sempre na área de marca e comunicação. E esse ano, na verdade, faz já uns 5 anos que eu atuo como consultora para grandes empresas. E esse ano eu comecei também a fazer consultoria para pessoas físicas, então eu criei um Instagram que é o Branding com Alma, justamente para falar sobre posicionamento de marcas pessoais com base no autoconhecimento, né? Então a ideia é que a gente tenha um autoconhecimento para saber qual que é a nossa essência e como é que a gente usa isso a favor das nossas marcas pessoais para criar diferenciação. E aí a primeira coisa que eu queria falar para vocês é essa, né? Todo mundo está se vendendo ou vendendo algo o tempo inteiro. Então, quando a gente pensa em comunicação, por exemplo, para uma entrevista, a gente está se vendendo, né? A gente está vendendo ali as nossas ideias, vendendo a nossa marca pessoal. E isso não é ruim, né? Às vezes a gente fala, ai, vendedor, é aquela coisa chata. A gente tem, às vezes, um pouco dessas crenças, esse estigma, daquela coisa do vendedor ruim. Mas não, a gente tem que justamente tirar essa crença e pensar na venda como uma coisa boa, né? Na venda como uma coisa que vai gerar uma troca que vai ser útil para os dois lados. Então, é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, de como usar essa ferramenta do storytelling para quando vocês forem vender a imagem de vocês para um recrutador, por exemplo. Então, assim, a primeira coisa, vender não é ruim. A gente tem que parar de pensar nisso. O bom vendedor, ele sempre vai ter maiores resultados em qualquer área de atuação, né? Então, desde quando a gente pensa no vendedor mesmo, que vende alguma coisa, até quando a gente está vendendo as nossas ideias. Então, a ideia é que é justamente isso, né? Como é que a gente faz para comunicar a nossa essência de forma mais efetiva, né, para essas pessoas, no caso, um recrutador, por exemplo? Então, o começo de tudo, né? Como é que a gente começa essa história toda? O melhor começo, para mim, é sempre o autoconhecimento, né? Ao se tornar consciente, quando a gente tem consciência de quem a gente é, o que a gente quer, a gente se move, claro, sempre na direção correta, né? Eu preciso ter essa clareza de aonde eu quero chegar, onde eu estou hoje, o que eu quero, como ponto de partida para ir na direção correta. Então, eu sempre começo, né, falando sobre isso, porque eu acredito que realmente quando a gente tem essa clareza, a nossa comunicação, de uma forma geral, ela tende a ir para um outro lugar. A gente tende a se comunicar de uma forma mais clara. Então, assim, quem eu sou, né? Por que eu preciso pensar em marca pessoal? Como os outros me percebem? A gente precisa cuidar da nossa imagem e, principalmente, de como a gente é lido pelo mundo. Como é que as pessoas estão percebendo quem eu sou, o que eu quero, quais são meus pontos fortes, como eu posso agregar para aquela empresa, né? Então, a gente precisa parar. Eu sempre falo isso assim, que hoje em dia não dá mais para a gente ir para uma entrevista no susto, né? A gente precisa se preparar, a gente precisa parar e pensar qual é o meu perfil, qual que é o perfil que a empresa está buscando, como é que eu vou mostrar para essa empresa que eu faço esse match, né? Que eu posso colocar os meus dons, meus talentos, meus conhecimentos a serviço dessa empresa e ser útil para ela, e como é que isso também vai me trazer realização, porque a empresa também quer, né, que gente realizada, gente que esteja feliz lá dentro. Então, essa análise pessoal, essa autorreflexão de quem eu sou, o que eu quero e se essa vaga, essa oportunidade está alinhada com tudo isso. E aí eu sempre falo isso, assim, né? Reconheça a sua jornada. A gente precisa, dentro desse momento de autorreflexão, pensar quais são os meus talentos e as minhas habilidades. O que faz de mim um ser único? Por que eu sou confiável? Né? A gente precisa refletir um pouquinho sobre essas perguntas, porque quando a gente tiver clareza sobre essas respostas, quando a gente estiver ali na frente do recrutador, se a gente tem clareza desses pontos, a gente vai conseguir comunicar isso de uma forma muito mais assertiva, né? Então, reflita, examine suas origens, suas influências, suas escolhas de vida, dê luz para o seu diferencial,
né? Quais são os diferenciais que você tem ali na tua jornada, no teu comportamento, que podem ser interessantes. E sobre os pontos fracos, reconheça-os, né? A gente precisa também reconhecer os nossos pontos fracos e pensar no que pode ser feito para melhorá-los. Então, a gente não tem que esconder os nossos pontos fracos. Pelo contrário, a gente precisa reconhecer e mostrar que a gente está disposto, de alguma forma, a trabalhar aquilo. Né? Então, é isso, assim, olhar para toda a nossa trajetória e fazer realmente uma reflexão de em que momento que a gente está de vida e de carreira, quem a gente é, para na conversa com o recrutador, isso ficar muito natural, sabe? Isso ficar de uma forma muito realmente autêntica. E somos todos imperfeitos, né? Então, também não dá para ter medo da gente compartilhar os nossos defeitos, né? Aquela coisa de, qual que é o seu principal defeito? Ser perfeccionista, né? Então, os recrutadores não querem mais ouvir isso. Eles querem pessoas de verdade ali, falando dos seus defeitos reais, né? Então, assim, o que você ainda não faz bem ou ainda não conhece profundamente? Como é que você poderia melhorar isso? Existe alguma lacuna na sua formação? Como é que foram seus últimos feedbacks nas empresas anteriores? Quais são as tarefas que você costuma evitar porque não se sente confiante? Né? Então, antes de ir para uma entrevista, dá uma olhada nessas perguntas, reflete sobre isso, porque é óbvio que você tem pontos a melhorar, todo mundo tem. E o recrutador vai te fazer essas perguntas e ele quer que você seja genuíno, né? O recrutador não espera ninguém perfeito, porque isso não existe. Então, é isso, né? As pessoas se identificam com o que é humano, não o perfeito. Então, o recrutador, ele espera encontrar um ser humano ali na frente dele. Então, não tenha medo de compartilhar suas vulnerabilidades. A gente não tem que ter medo de falar que a gente ainda tem uma lacuna aqui na nossa formação, que, de repente, meu inglês ainda não é perfeito, mas eu estou estudando, estou correndo atrás disso. Pelo contrário, né? Essa verdade é algo que pode encantar. Às vezes o recrutador vai olhar e falar, nossa, ele realmente não tem esse conhecimento aqui neste ponto, mas tem outros que cobrem, né, essa lacuna. Então, acho que essa verdade é muito importante. E aí tem uma dica para vocês de um documentário na Netflix que é incrível, incrível, esse da Brené Brown. Ela é autora daquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, que eu amo. E por que eu trouxe até esse documentário, né? Eu vou contar uma história pessoal para vocês. Quando lançou esse documentário, todo mundo no Instagram, né? Não sei se vocês já viram, mas todo mundo no Instagram falando desse documentário, falando. E eu lembro que eu estava vivendo um momento super corrido da minha vida e não conseguia assistir na hora. Eu fui assistir, sei lá, 2 meses depois. E aí eu assisti num domingo de manhã e mexeu tanto comigo que eu falei, eu vou fazer um post sobre isso. Eu até pensei, não vou, porque todo mundo já viu, já um documentário foi lançado, sei lá, 3 meses, todo mundo já assistiu. Eu vou compartilhar um post mesmo assim, falando como foi a minha leitura dele. E aí, na segunda-feira, eu recebi um direct de uma menina, que ela falou que ela estava desempregada há 2 meses, estava super, enfim, triste, se sentindo, né, a pior profissional do mundo, e ela tinha uma entrevista na segunda-feira. E ela estava super mal, porque ela falou, gente, eu não sei, sabe, mais o que falar, eu tô tão mal por estar desempregada, então não... E aí ela assistiu, eu fiz um post sobre esse documentário na segunda de manhã, e ela assistiu no domingo de manhã, e ela assistiu no domingo à tarde. E aí ela falou que mudou tanto a postura dela, que deu uma autoconfiança, uma energia, uma coragem, que ela chegou tão bem na entrevista na segunda-feira que ela foi contratada. E aí ela me mandou uma mensagem contando isso. E eu fiquei super feliz. E realmente é um documentário incrível para nos trazer essa coragem em momentos que a gente precisa de coragem. Então, tem print aqui na tela, anotem o nome, porque eu super recomendo. Quem ainda não viu, vale a pena. E aí, outra pergunta que eu sempre faço, né? O que é sucesso para você? Porque para cada um, o sucesso é diferente, né? Então, essa moça, Verônica Oliveira, ela é incrível, ela é faxineira, é a primeira faxineira criadora de conteúdo. Ela começou a fazer a faxina em um período de afastamento de trabalho, ela era operadora de telemarketing, foi afastada por burnout, enfim, depressão, não lembro exatamente, e aí se ofereceu para fazer faxina na casa de uma amiga e falou que amou, né? Ela podia trabalhar com roupas confortáveis, ouvindo música,
e amou fazer aquilo. E ela falou que o que mais trouxe a realização foi no final do dia a amiga dela falar assim: nossa, minha casa nunca esteve tão limpa, tão arrumada, obrigada por tudo, tal. E ela falou, gente, isso trouxe tanta realização para mim, que aí ela decidiu ser faxineira. E aí a família dela quase teve um treco, porque ela estava no último ano de faculdade, de administração, e a família, como assim você vai ser faxineira? E ela falou, gente, por que não, né? Por que ser faxineira é algo tão ruim? Por que ninguém pode escolher ser faxineira? Eu quero escolher ser isso. O sucesso para mim é poder fazer o que eu amo. E o que eu amo é tornar o lar das pessoas um lugar melhor e trabalhar sem rotina, cada dia numa casa, com roupa confortável, escolhendo, ouvindo música, né? Então, é isso. E depois ela até criou um curso para outras faxineiras, porque ela fala, eu quero formar novos profissionais e mostrar para elas que a faxina, ser faxineira é uma profissão super importante e que não deveria ser menosprezada. É super legal essa história dela, porque é justamente isso, né? É sucesso, fazer faxina trouxe para ela uma realização que outras profissões não trouxeram. Então, assim, o que é sucesso para você? Acho isso, porque às vezes a gente fica também com essa coisa de, aquela empresa, aquela vaga, a gente fica meio obsessivo, né, com aquelas empresas que todo mundo quer trabalhar, e às vezes o sucesso para a gente está em outro lugar, né? Então, acho que essa reflexão é muito legal, do que é sucesso para você. E aí tem esse livro também, que é um livro que eu adoro, ele fala que as pessoas que têm bons resultados têm um modelo mental que considera esses 4 aspectos, né? Então, primeiro, elas têm objetivos muito bem definidos, elas sabem, né, onde elas querem chegar, elas têm um plano de metas e ações que vão levá-las para esses objetivos, resiliência e persistência, então, mais do que ter talento, a gente precisa ter persistência, né? É um trabalho ali de formiguinha, e disposição para trabalhar e abrir mão, né? Então, quando a gente escolhe alguma coisa, automaticamente a gente tem que abrir mão de outra. Então, a gente realmente tem que ter essa clareza de para onde a gente quer chegar, para trabalhar para isso, né? Em função de atingir isso, abrir mão de outras coisas que não vão nos levar para esse caminho. E esse é um modelo mental a favor da nossa marca pessoal, né? Que faz com que a gente atinja melhores resultados. Então, eu quis trazer primeiro esse pano de fundo, porque essa introdução, né? Porque eu acredito muito nisso, muito no autoconhecimento como base para qualquer comunicação nossa, né? Seja a nossa comunicação com um recrutador, né? Um entrevistador, seja com a nossa comunicação no dia a dia, com a família, enfim. Eu realmente acredito no autoconhecimento como esse pilar que sustenta toda a nossa comunicação. Então, por isso que eu queria trazer essa reflexão inicial. E aí, então, falando um pouquinho agora, né, de comunicação. Por que a gente precisa falar de comunicação? Eu não sei se vocês viram, essa matéria saiu agora dia 21 de agosto, na Folha de São Paulo. Comunicação vira a habilidade mais valorizada por empregadores. Então, foi feito um levantamento mundial do LinkedIn, que eles falaram quais são as competências, né, que as empresas os recrutadores estão mais valorizando neste momento, principalmente em um ano tão intenso como intenso e diferente, né, como a gente está vivendo. E a habilidade mais citada foi a comunicação. Né? Então, é isso. Mais do que capacidades, skills técnicos, né? As empresas, os recrutadores estão cada vez valorizando mais quem sabe se comunicar. Né? Quem tem essa preocupação em se comunicar de forma clara, interessante, relevante, consistente, com que faça com que o outro, né, entenda. Então, por isso que a gente precisa falar de tudo isso. E o storytelling é uma ferramenta que nos ajuda aqui dentro desse contexto de comunicação. E aí, falando um pouquinho dessa versão 2.0, né, essa comunicação no mundo atual. Então, ela precisa ser adequada ao ambiente, ao contexto. Então, assim, tudo comunica, né? O que a gente veste, como a gente age, como a gente trata os outros. Então, tudo isso comunica. A gente precisa realmente se preocupar com toda essa comunicação, além da verbal, toda essa comunicação não verbal. Né? Então, tudo isso transmite alguma mensagem.
O respeito ao outro, saber ouvir, né? Então, essa coisa da entrevista, às vezes a gente fica tão ansioso que a gente quer falar muito e não deixa o recrutador falar. Então, esse saber ouvir, essa é mais do que nunca a elegância de comportamento, né? A gentileza sempre. Então, as pessoas gentis, elas tendem a sair na frente, né, num processo de comunicação. E em época de home office, super importante, o seu ambiente também comunica. Né? Então, eu tenho uma amiga que ela me falou que ela ia fazer uma entrevista ontem e eu falei para ela, cuidado, porque a gente estava fazendo um papo em vídeo e tinha atrás dela uma estante toda bagunçada. Eu falei, cuidado com isso, porque se aparecer no vídeo essa estante toda bagunçada, isso também comunica, né? Tá comunicando, de repente, para o recrutador que sua casa está muito bagunçada, que você não é uma pessoa organizada, que você não se preocupou com o que ia estar aparecendo, uma falta de cuidado, né, com essa entrevista. Então, é isso, tudo comunica, até o nosso ambiente. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção nesses momentos. E o pitch, né? O pitch a favor da sua marca pessoal. Não sei se todo mundo conhece o que é pitch, esse conceito de pitch, que é um conceito gringo lá do Vale do Silício, que significa é o tempo de uma conversa de elevador, né? É você vender a ideia em, sei lá, 15, 30 segundos, que é o tempo que duraria uma conversa de elevador. Qual que é o objetivo aqui? É você ter um discurso realmente muito direto, claro e objetivo, para que a pessoa entenda, né, o que você faz ali ou a tua ideia em 3 minutos, né? Às vezes até menos do que eu coloquei aqui, 3 a 5 minutos, mas às vezes muito menos que isso. Então, a gente precisa treinar essa nossa fala objetiva, clara, autoconfiante, segura, né? Então, às vezes eu tenho até uma cliente que me procurou um dia falando assim, Dani, eu preciso da tua ajuda porque eu estou montando um negócio, eu saí do mundo corporativo, estou montando um negócio, e quando as pessoas me perguntam com que eu vou trabalhar, eu não consigo explicar em menos de 5 minutos, porque é um negócio disruptivo, super diferente, que não tem no mercado, então tem que ficar um tempão explicando para a pessoa entender. E as pessoas cada vez têm menos tempo, né? Então elas querem saber assim, tá, o que você vai fazer agora? Vou fazer isso, isso, isso. Então a gente treinou esse posicionamento de marca para que ela conseguisse falar com muita segurança de uma forma clara em pouco tempo, né? Então isso é muito legal também. Às vezes o recrutador pode te perguntar, né? Ah, qual que é teu objetivo em uma frase, sabe? Assim, então, ou quem é você? Me explica em uma frase quem é você, sabe? Essas coisas de como a gente treinar essa clareza em relação a quem a gente é e o que a gente quer. A gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? E características de uma boa comunicação, né? Então, nesse momento todo, ela precisa ser acessível, né? Principalmente numa entrevista de emprego, a gente precisa se mostrar acessível, né? A gente precisa se mostrar aberto, cativante, né? Quem quer ter uma conversa chata? Ninguém, né? Todo mundo quer ter uma conversa bacana. Tem um cativante, né? Então a gente quer conversar, a gente quer ter trocas com pessoas interessantes, que estimulem a gente, que sejam divertidas, memorável, né? Principalmente quando a gente pensa num recrutador, a gente quer que a nossa entrevista realmente seja memorável, que ele termine a entrevista lembrando da gente, né? Que depois ele fique com uma história que a gente contou ou com a gente ali na cabeça, que ele não esqueça, né? Que a gente realmente marque de alguma forma. Mas também não é para chegar contando toda a sua vida, né? De novo, como é que a gente trabalha uma comunicação concisa e mais clara, né? E é para pensar em todos os pontos. A comunicação é justamente para a gente pensar em todos os pontos importantes que a gente gostaria de comunicar e na melhor forma de fazer isso. Então, o storytelling é uma ferramenta super bacana justamente para isso, né? Para a gente olhar para toda essa nossa trajetória e falar que pontos que eu quero reforçar, porque eles vão jogar a meu favor, e como é que eu conto essas histórias para que elas sejam memoráveis, né? Então é disso que a gente vai falar. Então vamos lá, falando um pouquinho de storytelling, né? Que é nosso tema aqui, fiz uma introdução gigante. Então, storytelling é isso, né? É essa ferramenta, essa arte de criar e organizar uma boa história, de contar boas histórias de uma forma objetiva, né, que comunique as nossas principais mensagens. Então, esse vai ser sempre o nosso objetivo, realmente passar para o outro a mensagem que a gente gostaria de uma forma super interessante, em começo, meio e fim, né, como qualquer história.
No caso de entrevista, claramente, né, não preciso nem dizer, ela precisa ser o storytelling, essa história precisa ser verdadeira, né? Não é para a gente inventar coisas, pelo contrário, é justamente para a gente olhar para a nossa história, para a nossa jornada e ver como é que a gente conta isso de uma forma interessante. Não, mas sempre genuína, né? Não inventar nada. E a ideia é essa, desenvolver essa habilidade de comunicar o que é importante para você de uma forma interessante. Então, vira e mexe, né? A gente sai de uma entrevista, de uma reunião falando, putz, às vezes até de uma DR, né? Falando, eu tinha que ter falado aquilo e esqueci. Eu não podia ter deixado de falar aquele ponto e eu esqueci. Então, a ideia com o storytelling é justamente a gente desenvolver essa habilidade de comunicar o que é super importante para mim, que eu não posso deixar de falar, e de uma forma que seja muito interessante para quem está me ouvindo. E por que usar, né? Por que a gente deve não, né? Por que é legal usar essa ferramenta de storytelling? Tem uma coisa que quando eu descobri essa técnicas de storytelling em 2000 acho que foi em 2010, por aí, mais ou menos, que foi quando eu estava na Nextel, trabalhava na área de marca da Nextel, e a gente começou a usar o storytelling em algumas campanhas, né, de publicidade, e aí foi quando eu comecei a estudar o assunto, e eu amei, porque a gente até começou a estudar alguns materiais de neurocientistas lá na empresa, e as histórias, elas mudam a nossa química cerebral. A gente fica mais racional. E aí eu falei, bingo, por que quando a gente assiste um filme, a gente sabe que é mentira, né? A gente sabe que é uma ficção e mesmo assim a gente às vezes morre de chorar, né? Eu às vezes choro horrores mesmo sabendo que aquilo... Deixa eu admitir outro aqui. Mesmo sabendo que aquilo é mentira, né? Então, por que nosso o cérebro sabe que aquilo é mentira? E por que a gente se emociona tanto? Por que a gente se envolve tanto com a história? É porque realmente a gente fica menos racional. Tem uma... Quando a gente está envolvido ali na história, o nosso lado do cérebro, que é emocional, ele fica tão conectado na narrativa que o lado racional diminui, né? É química cerebral mesmo. Então, as histórias, elas têm esse poder de criar empatia, né? Porque a gente se transporta para o mundo do outro. Então, quando eu começo a contar uma história aqui, vocês vão se envolvendo na história e gera uma empatia, né? A gente tende a realmente se colocar no lugar do outro por meio de uma história. E isso é super bacana porque estimula esse vínculo, estimula a confiança, que é tudo que a gente quer no momento de uma entrevista, né? Então, a ideia justamente é a gente se preparar, né? Pensar no quais são as informações mais relevantes que eu quero transmitir, por exemplo, nessa entrevista, ter clareza das nossas qualidades e experiências e como elas podem ser úteis a esse novo cargo. E aí, contar toda essa história de uma forma interessante. Isso é super bacana, porque além de tudo ajuda a gente a ter mais confiança, né? Quando a gente faz esse processo de olhar para a nossa jornada e pensar em como é que a gente vai contar tudo isso, a gente fica também um pouco mais autoconfiante. Tem essa frase aqui que eu adoro desse moço, né? Que eu não sei quem é, mas eu adoro a frase dele, que ele fala que nós somos, né, os seres humanos, eles são viciados em contar histórias, ouvir histórias. A gente é apaixonado por história, né, desde criança. E mesmo, a gente é tão apaixonado que mesmo quando a gente vai descansar, o nosso cérebro continua contando histórias, né? Então, e é bem isso, né, aquela coisa da nossa mente. Às vezes nossa mente não desliga e a gente fica criando histórias de, o que vai acontecer, né? Tipo, não é nem real, né? Então é isso, a gente realmente ama histórias. Então, como é que a gente usa isso a nosso favor? E aí, a fórmula do bom storytelling, né? Então, o que dá poder a uma história é o significado, né? É aquele fim, sabe a moral da história? Quando a gente termina de ver uma história e fala, nossa, que lição que eu tirei disso aqui, né? Que aprendizado, como isso mexeu comigo. Então, é realmente esse significado. O objetivo da história é gerar identificação, empatia, impacto emocional, vínculo, né, emocionar, é realmente criar essa ligação com quem está ouvindo. E a história deve envolver, né, a boa história deve envolver problemas e características comuns do nosso público-alvo no dia a dia, né? Então, se eu vou contar uma história para o entrevistador que envolva algum aspecto da minha vida ou da minha carreira que faça sentido para aquele momento de entrevista, para aquele cargo, enfim,
né? Então, realmente tem que ser uma história que faça sentido para quem está ouvindo. Eu não vou contar uma história aleatória que não tenha nada interessante para o recrutador saber da minha vida, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E cada vez mais as pessoas querem se conectar com pessoas, né? Então, por isso, vocês têm percebido esse movimento de várias marcas se personificando? Então, assim, vários CEOs, vários presidentes que antes, né, nem falavam com o público, agora no LinkedIn, no Instagram, trocando ideias com as pessoas, né? Ontem eu estava vendo uma live com a Bílio Diniz e ele respondendo as pessoas. Então, assim, até esses executivos que eram inacessíveis, né? Super blindados, ninguém tinha acesso, hoje eles estão ali se colocando à disposição para trocar nas redes sociais, porque isso faz com que a marca da empresa deles se valorize, né? Porque a gente quer essa conexão com as pessoas. Então, as histórias, elas ajudam nisso, a gente se conectar de uma forma mais humana. E como é que a gente pode usar o storytelling a nosso favor numa entrevista, por exemplo, né? A gente já sabe de várias perguntas que o entrevistador provavelmente vai fazer, né? Tem aquelas perguntas que são meio que óbvias, assim, que a gente já sabe que vão acontecer. Então, como é que a gente pode se preparar para elas, né? Então, por exemplo, me fale um pouco sobre você. Geralmente a pergunta ali inicial da entrevista. Como é que a gente olha, então, para a gente, para quem a gente para contar essa história? Como é que a gente pode responder essa pergunta de uma forma interessante, né? Ou por que escolheu tal curso, né? Então, em vez de falar, por que escolheu tal curso? Porque meu pai, eu escolhi, sei lá, direito, porque meu pai também é advogado. Não, como é que você conta essa história de uma forma mais interessante, né? Então, talvez até pode ser por isso, mas você pode falar, olha, meu pai também é advogado, eu sempre admirei a forma, a realização que ele tem com o trabalho, o olho dele brilha quando ele está, né, trabalhando, ele é muito realizado, então eu queria ter essa mesma sensação que ele tem de realização, tal. Então, percebe, não é a resposta tipo, eu escolhi direito porque é a mesma coisa, né, meu pai também é advogado. Você torna ali a resposta mais interessante. Então, conte sobre algum momento de inspiração na sua vida, né? Como é que você pode olhar para algum episódio aí da tua jornada e contar isso também de uma forma mais interessante. Quais são suas conquistas profissionais mais relevantes, né? Então, sei lá, eu fui promovida, eu estava numa posição tal, na empresa tal, e aí fui promovida. Como é que você traz, de novo, elementos que deixam essa história mais bacana? Onde você quer chegar, como é que você se imagina daqui a 5 anos, essa é clássica, né? Como você se imagina daqui a 5 ou 10 anos. Então, de novo, em vez de falar, eu me imagino, sei lá, casada com X filhos e como gerente numa empresa tal, né? Você pode começar de um outro lugar, falar, desde pequeno eu sempre sonhei em chegar em tal lugar, então acho que ainda estou nessa caminhada, por isso que eu imagino me imagino assim, assim, assado, porque eu acho que essa realmente é a minha jornada, meu propósito, sabe? É a forma como a gente conta. O que você tem feito para tornar suas fraquezas uma vantagem competitiva, né? De novo, como é que você está se aprimorando? Quais são seus atuais planos de ação para atingir suas metas? Ou experiências que você teve na faculdade, vida, empregos anteriores, né? Então, assim, qual que é a ideia aqui? É a gente pensar nessas possíveis perguntas do entrevistador, que a gente sabe que são clássicas, que provavelmente vão vir, e fazer esse exercício de como é que a gente responderia, né? Dá até para fazer assim, olha, na prática a gente responderia assim, fiz direito porque meu pai também é advogado. E como é que a gente traz, então, uma interessância, né? Como é que a gente traz como é que a gente traz essa mesma informação de uma forma mais interessante, contando uma história. E uma história, gente, não precisa ser aquela coisa 15 minutos, né, de história tal. Não, é um começo, meio e fim rapidinho, sabe? Então, é igual o exemplo que eu dei aqui. Não, meu pai era super realizado no trabalho, eu queria ter essa mesma sensação e por isso que eu escolhi. Sabe, é uma coisa curtinha, mas que traz um pouco mais de emoção para a coisa, sabe? E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa ferramenta, mas é uma ferramenta que eu amo, amo, amo. E aí tem uma dica aqui para vocês também, para vocês buscarem no Google esse TED. É só digitar TED Golden Circle, que aí já vai vir. É um cara que chama Simon Sinek, que criou essa teoria e que é incrível. A gente usa muito para a empresa
mas ela faz, vocês vão ver que ela faz total sentido para nossa vida pessoal, assim, para as nossas marcas pessoais, e por isso que eu uso muito. Eu vou resumir rapidinho aqui o TED dele, mas depois assistam porque vale muito a pena. E ele fala o seguinte, né? Por que que alguns líderes, e líderes aqui não é só líder de chefe e tal, às vezes é um líder de pensamento, um líder em alguma área de atuação. Por que que alguns líderes nos inspiram e outros não? E ele fala que assim, os que nos inspiram é aqueles que vendem aquilo que eles acreditam. Então, eles pensam, agem e comunicam de dentro para fora. Né? Então, as marcas e pessoas que inspiram, elas não vendem o que fazem, mas sim a razão pelo que elas fazem. E já vai ficar, eu já vou mostrar para vocês um exemplo para isso ficar mais claro. Então, assim, essas pessoas, essas marcas, elas não vendem só o atributo funcional, né? Que é, por exemplo, eu vendo carro e meu carro vai te levar do lugar A para o lugar B, né? Vai te ajudar, vai te transportar do lugar A para o lugar B. Não, elas trazem o emocional também de o meu carro te ajuda a te transportar, né, do lado do ponto A para o B, mas de uma forma muito mais confortável, mais agradável, mais bacana, blá blá blá, né? Então a gente trazer também atributos emocionais. Agora eu vou mostrar um exemplo que isso vai ficar mais claro. Então, ele fala o seguinte, que a maioria das marcas, né, e aqui marcas, enfim, corporativas, pessoais, né, qualquer marca, a maioria conta suas histórias na seguinte ordem. Elas falam primeiro o que elas fazem, depois como elas fazem e depois o porquê. Então, por exemplo, a Lenovo. A Lenovo fala assim, nós fazemos computadores geniais e modernos, que é o que elas fazem, o que a Lenovo faz. Eles têm a tecnologia de ponta que você precisa para resolver todas as suas dificuldades, que é como eles fazem. E o porquê fazemos isso? Porque somos uma empresa de tecnologia. E aí, olhem a diferença da Apple, que a Apple começa falando do porquê elas fazem, né? Em vez de começar pelo que, começa pelo porquê. Então, a Apple fala assim, nós acreditamos que pessoas conectadas têm o poder de transformar o mundo. Por isso, queremos oferecer ambientes fáceis, intuitivos, bonitos e extremamente pensados para que isso aconteça da melhor forma. Nós fazemos computadores. Vocês percebem? A Lenovo falando assim, nós fazemos computadores porque somos uma empresa de tecnologia. A Apple fala, nós acreditamos que pessoas conectadas mudam o mundo. E é por isso que a gente faz computador. Vocês percebem como é muito mais, né? Quando a gente vê essa forma de comunicação da Apple, você fala, uou, é isso, né? As pessoas conectadas têm o poder de transformar o mundo, é nisso que eu acredito, então eu quero Apple em vez de Lenovo. Né? Então, é justamente essa comunicação do porquê, da gente começar comunicando pelo nosso porquê em vez do o quê. Né? E isso para as marcas pessoais é a mesma coisa, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Então, essa é uma pergunta que ele faz o tempo inteiro no TED, vocês vão ver, ele fica, por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? E é isso que você tem que comunicar, né? Porque é isso que gera conexão nas pessoas. Então, eu quero até passar um exercício para vocês, mas assim, o que te motiva a levantar da cama todas as manhãs e ir trabalhar, né? Então, procure uma resposta ligada ao significado que isso traz para você e para o mundo, e não só os resultados. Então, assim, é óbvio que todo mundo trabalha porque a gente precisa de dinheiro, claro, mas isso todo mundo sabe, né? Mas tem que ter alguma coisa adicional que te motiva, nem que seja, olha, eu quero ser útil para o mundo, sabe? Eu quero, sei lá, colocar os meus dons a serviço das pessoas, eu quero ajudar o mundo de alguma forma, eu quero usar meu tempo de uma forma mais útil, não quero ficar deitada na cama o dia inteiro. Tem que, né? Deve esse frio nem ia ser uma coisa tão ruim, mas enfim. A ideia, assim, você realmente, a gente tentar encontrar, né? Você é realmente apaixonado pelo que você faz? Então, assim, mostra isso. Né? E, de novo, eu quero trazer o case da faxina boa, né? Que é a Verônica, que eu comentei com vocês no começo. Ela fala assim, eu estava ouvindo um podcast, eu conheci a Verônica, a história dela em um podcast, e aí o entrevistador começou fazendo a seguinte pergunta para ela: Verônica, o que você faz? Me conta o que você faz. E aí ela falou assim: eu transformo o lar das pessoas, que é o santuário, né, das pessoas, num lugar melhor para elas viverem. Eu faço faxina. Eu nem sei se ela conhece o Golden Circle ou se é uma coisa intuitiva,
Mas vocês percebem a força disso? E quando ele pergunta o que você faz, em vez dela responder, eu faço faxina, ela respondeu, eu transformo o lar, que é o santuário das pessoas, num lugar melhor para elas viverem. Ah, eu faço faxina. Né? Olha que forte isso. Quando você comunica esse porquê, né? Por que você faz o que você faz? Ela fala, eu faço isso porque eu quero transformar o lar das pessoas num lugar melhor para elas viverem, porque isso realiza elas e automaticamente me realiza também. Então, isso é muito legal, a gente ter essa clareza do nosso porquê, né? Eu falo que o meu porquê é justamente ajudar mulheres, principalmente mulheres, né, que estão empreendendo, a encontrar uma forma de ganhar dinheiro colocando os dons e talentos delas a serviço das pessoas. Né? Então, eu trabalho justamente como é que essas mulheres montam o negócio delas, colocam ali os dons a serviço das pessoas para começarem a ganhar dinheiro e realmente se realizarem de todas as formas com aquele negócio. Então é isso, quando você tem essa clareza desse porquê e você comunica isso, gente, isso é muito forte. Né? Isso é muito forte, inclusive, para um recrutador. Né? Imagina ali você comunicando o porquê que você trabalha naquela área, por que você é apaixonado por aquela profissão. Né? Então, isso é muito forte, vale a pena essa reflexão. E aí tem várias técnicas de storytelling, né? Várias, inúmeras, mas a mais famosa delas, e não sei se alguém aqui conhece, ela é chamada de A Jornada do Herói. Ela foi criada por esse moço, Joseph Campbell, e essa teoria da jornada do herói, ela ficou famosa porque ela baseou a criação de Star Wars, né? E de outros inúmeros filmes, e baseia até hoje, né? Vários filmes seguem esse método, né? Essa metodologia da jornada do herói. É basicamente assim, você tem um herói, né? O herói pode ser, no nosso caso aqui, né? Tô trazendo isso pro... Vamos pensar primeiro no mundo dos filmes, né? Você tem um herói, você sempre tem um herói, um vilão, um mentor, que é o cara que ajuda o herói, e um propósito, né? No final tem uma lição de moral dessa história toda. Trazendo aqui para o nosso universo, então, assim, você tem um herói, que no caso é você, né? Seu mundo, suas vivências, sua linguagem, seus pontos fortes e fracos. Você tem um vilão, que são as dores, os desejos, as dificuldades, os problemas. Um mentor, que não precisa ser necessariamente uma pessoa, podem ser suas habilidades, atitudes, conhecimentos, como que você agiu frente a determinado problema. E um propósito, que é qual é o aprendizado de tudo isso, né? Então, essa é uma ferramenta que pode... Lembra daquelas perguntas, né, que a gente fez? Então, por exemplo, se a entrevistadora falar, conte um episódio da tua carreira que foi super desafiador para você. Né? Então, tá, eu sou o herói, então vou falar um pouquinho. Foi um momento onde ali eu assumi uma nova área, uma área que eu ainda não tinha tanta familiaridade, que eu não me sentia pronto, e isso foi super desafiador. Né? O vilão é justamente essa dificuldade. Eu ainda não me sentia pronta para essa nova área, as pessoas, eu era, sei lá, a chefe mais nova, então as pessoas ainda não tinham confiança em mim. O mentor, né? Como é que você foi? Pode ser uma pessoa, né? Que fala, não, aí eu tive um mentor dentro da empresa que me ajudou. Ou pode ser também como é que você foi buscar, como é que você resolveu isso? Eu fui então buscar conhecimento, eu fui estudar mais, eu fui aprender tal coisa, eu fui conversar com outro líder que me inspirou a fazer isso. E aí, qual que é o propósito de tudo isso? Bom, no final eu aprendi, em toda essa história, eu aprendi tal coisa, isso foi super interessante para minha carreira, eu levei esse aprendizado para outros momentos da minha vida. Então, entendem? É uma forma da gente criar uma historinha com começo, meio e fim, sempre trazendo esses elementos. Então, na verdade, é isso, é uma metodologia que a gente pode usar para tudo na vida, né? Para criar qualquer tipo de história. E se vocês começarem a perceber, os filmes, gente, é batata, assim. Depois que você conhece isso, você começa a ver filme e você percebe que eles seguem, sabe, bonitinho. E claro, a jornada do herói é mais complexa, né? Vão entrando outros elementos aqui na história também. Mas eu quis trazer de uma forma resumida, porque já super funciona se a gente olhar só assim. Mas se vocês quiserem, pesquisem depois, que vocês vão ver que tem um monte de elementos, mas assim, todos os filmes seguem, né? Mais ou menos esse ciclo de um herói, um vilão, um mentor e uma moral da história. Então, é uma ferramenta legal e dá para a gente fazer justamente esse exercício de pegar uma daquelas perguntas e tentar construir a história usando essa metodologia.
E aí eu queria trazer um pouquinho também dos principais erros, né? Nesse processo de comunicação, enfim, de storytelling. Então, assim, acho que o primeiro deles é fazer logo de cara um resumo de toda a tua vida. Né? Então, aquela coisa a primeira pergunta da entrevistadora ali de quem é a Daniela? Me fale um pouco sobre você. E aí você começa, né? Não, porque quando eu era criança eu estudei isso, não sei o quê, depois eu fiz isso, e começa de cara a fazer um resumo de toda a tua vida. Né? Então, não precisa, a gente realmente, acho que quando ela pergunta quem é você, né, se a gente consegue pensar naquela história, né, naquela outra ferramenta do pitch de elevador, quem é você? Acho que esse é um exercício legal também. Quem é você em 30 segundos, sabe? Em 1 minuto no máximo. E aí, depois, a entrevistadora vai se aprofundar onde ela achar que tem que se aprofundar, né? Outro erro, que esse para mim é gravíssimo, assim, não pesquisar sobre a vaga e sobre a empresa, né? Então, vocês já devem ter falado um pouco disso no curso, mas assim, quais características suas podem ser interessantes, né? Então, eu até, numa live que eu fiz com a Maia, eu dei esse exemplo, né? Por exemplo, se eu estou aplicando ali para uma vaga numa startup de tecnologia, e aí, de repente, eu tenho um blog que eu ensino alguma coisa para as pessoas tal. Gente, eu vou contar para o entrevistador que eu tenho um blog, porque isso vai mostrar para ele que eu sou uma pessoa com espírito empreendedor, sabe? Que gosta de tecnologia, isso vai contar pontos a meu favor. Então, assim, eu preciso conhecer que empresa que é aquela e que vaga é aquela, para eu pensar quais habilidades ou quais comportamentos ou que partes da minha história podem ser interessantes para eu usar a meu favor nesse discurso. Né? Se é uma empresa, isso, uma startup, e comportamentos que eu tenho que mostram que eu sei lidar, né? Eu sei conviver num ambiente de startup, onde cada um faz 1000 coisas ao mesmo tempo, que não tem uma estrutura tão grande, eu vou ter que lavar, passar, cozinhar e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa ter essa clareza de quem é essa empresa, de quem é essa vaga e como a gente pode mostrar que a gente faz o match perfeito, né? Outro erro. Para contar histórias, a gente não precisa ser tão literal. Então, às vezes a gente fala de storytelling, principalmente quando a gente está fazendo workshop presencial, né? Eu já ministrei um workshop presencial de storytelling, e aí a gente faz exercício ali, né, com os participantes. E aí, muitas pessoas, às vezes a gente fala isso, né? Então, pega lá um ponto da tua história e conta uma história e vem apresentar. E aí as pessoas começam assim, era uma vez, ou eu vou te contar uma história de quando eu era criança, não precisa ser tão literal. Né? A gente não precisa deixar claro para a pessoa que a gente está contando uma história. Quando a gente começa a contar, a pessoa já se envolve na narrativa, não preciso deixar tão claro que é uma história. Né? Aquele envolvimento que eu falei do cérebro e tal, aquilo acontece quando eu começo a contar a história, não preciso avisar que eu vou começar a contar uma história. Né? Então não precisa ser tão literal. Usar algum problema, outro erro, né? Usar algum problema pessoal com o intuito de despertar pena ou compaixão por parte do entrevistador, né? Isso te coloca numa posição vulnerável, que tudo bem, às vezes, né? Estar numa posição vulnerável, mas sem, acho que usar esse artifício com essa ideia, sabe? De, nesse momento aqui, sei lá, faleceu alguém importante na minha família, nesse momento da minha carreira faleceu alguém importante, então eu vou usar esse aspecto da minha história justamente para mostrar, sabe? Para despertar aí uma compaixão. Acho que não, assim, óbvio que se faleceu alguém na sua família no momento importante da carreira e isso teve um impacto, óbvio que você tem que contar isso, mas não com aquele tom de, eu quero despertar compaixão, sabe? E, gente, a gente não pode esquecer que os entrevistadores são pessoas treinadas, né? Cada vez mais bem treinadas para perceber quando a gente está tentando manipular alguma informação também, né? Então é isso que a gente não quer. Outro erro, não ser claro, conciso e objetivo. Né? Então, às vezes, histórias longas irritam. É aquela coisa, né, que eu falei de fazer logo de cara um resumo de toda a tua vida. Então, se o entrevistador faz aquela pergunta de, me fale sobre você, e você de cara começa a falar sobre a tua vida e não termina, e fala, sabe assim, na primeira resposta você muitas vezes vai irritar o entrevistador. Ele vai falar, gente, pelo amor de Deus, né? Já estou irritado aqui, porque a pessoa não para de falar. Então, acho que esse é um exercício muito legal, a gente treinar essa clareza, essa objetividade. Por isso que eu adoro a história do pitch de elevador.
né? É isso. Se alguém me parar aqui no elevador, vamos pensar, eu tô chegando lá na entrevista, encontro com alguém, sei lá, no elevador, e a pessoa pergunta: o que você está vindo fazer aqui? Ah, uma entrevista. Ah, é? Que legal, o que você faz? Como é que eu conto essa história em 30 segundos, né? Como é que eu falo quem eu sou, com quem eu trabalho, onde eu quero chegar, né? Com aquela nova posição tipo, em 1 minuto. Então, treinar essa clareza, essa concisão, essa objetividade é muito interessante. E aí, de novo, né? Faz com que a gente também não exagere nos detalhes. Então, eu brinco até porque meu marido, ele me enche o saco com isso, ele fala que eu gosto de contar tudo com riqueza de detalhes, mas é uma coisa, então, que eu me obrigo a exercitar, sabe? Essa concisão realmente de não precisa, às vezes a gente não precisa trazer tantos detalhes. É óbvio que para a história ficar interessante, a gente tem que trazer mais elementos, mas não precisa exagerar em todos os detalhes de, a entrevistadora fala, né? Ai, por que você escolheu aquele curso? Ai, porque quando eu era pequena, com 5 anos, eu comecei a brincar daquilo, com 6 anos, com 7 anos, né? Não precisa, dá pra gente contar a história de, quando eu era pequena, eu gostava de ser professora. Por isso que eu resolvi dar aula, tal, tal, tal. Mas não precisa dar, né? Uma linha do tempo cheia de detalhes. E aí, algumas dicas, né? Então, para esse processo todo. Eu acho que vale super a gente pensar na nossa carreira como uma linha do tempo, mas de modo mais lúdico, assim, sabe? Não parecendo um livro de história, não aquela coisa de em 2000 eu entrei na faculdade, em 2002 eu entrei no meu primeiro estágio, em 2005 eu fui efetivada no estágio, em 2009, sabe? Eu fui promovida. Não, pensar nessa linha do tempo, mas em que momentos dessa linha do tempo aconteceram coisas que foram muito interessantes, né? Então, assim, beleza, vamos começar ali em 2000, eu entrei na faculdade. Por que eu escolhi essa faculdade? Eu escolhi essa faculdade por um dias, sabe? Olhar para essa linha do tempo e pensar em que histórias que a gente pode contar desses acontecimentos que vão mostrar para esse recrutador quem a gente é, né? Quem a gente é de forma verdadeira. E é isso, reforce e recheie com mais detalhes os pontos mais importantes, né? Então, quando você foi promovido, quando você mudou de área, quando você teve algum reconhecimento importante, né? É olhar para que pontos, é aquela coisa que eu falei de não deixar passar uma informação que era importante, é olhar nessa nossa linha do tempo e pontos que são muito importantes que a gente não pode deixar de falar para o recrutador e reforçar esses pontos usando, né, essa técnica do storytelling para deixar isso super interessante. Por que você escolheu determinada área ou profissão? Isso é muito legal porque diz muito sobre você, sobre seus valores, sua personalidade. Então, mesmo que o recrutador não faça essa pergunta, essa é uma história legal de contar, de você proativamente contar, né? Por que você escolheu atuar na área que você atua, a profissão que você tem? Porque isso fala muito sobre você, sobre a sua personalidade, sobre quem você é, sobre seus valores, suas crenças. E de novo, né, transmite aquela verdade, aquela autenticidade para o recrutador. Isso é super válido. Nossa, agora que eu vi que tá um errinho ali, está desemprego, mas está desempregado, não tem problema, porque isso acontece muito também, né? Gente que fala, é isso, eu estou desempregado, então como é que eu vou contar histórias boas, porque eu estou me sentindo a pessoa mais derrotada do mundo. E até essa resposta, né, dá para a gente contar uma história. Então, assim, eu estou buscando uma nova colocação, né? E como próximo passo, eu adoraria entrar nessa empresa, porque eu acho que com todo esse conhecimento que eu tenho, eu vou conseguir ajudar em tal coisa, porque eu já trabalhei uma vez com isso e eu estou me aprimorando em tal coisa, porque uma vez, sabe? Então, até nisso a gente consegue contar uma história. A gente pode, inclusive, falar, olha, eu realmente não estou trabalhando nesse momento, mas eu estou aproveitando esse período que eu estou com mais tempo para me aprofundar mais no inglês, estou estudando via internet, estou aproveitando para ler vários livros da minha profissão, que antes eu também não tinha tempo, então estou aproveitando para fazer isso, estou aproveitando para fazer um curso XYZ, né? Então, como é que a gente, até sobre quem está desempregado, né? Até sobre esse período ali que não está trabalhando, como é que você está usando esse período a favor da tua carreira, né? Então, isso é muito interessante você contar para o entrevistador. E aí tem um exercício final que eu quero deixar para vocês, né? Assim, use as suas histórias, né? Toda essa sua jornada para deixar sua marca no entrevistador. Então, a ideia, eu sei que vocês já trabalharam a linha da vida
com a Má. Então, a ideia é justamente olhar para essa linha da vida, escolher um episódio ali dessa linha e imaginar que você vai contar esse episódio para o teu melhor amigo, mas dessa forma aí, né, que a gente falou do storytelling, de ter uma moral da história no final, de ter algum aprendizado. E aí a ideia é que você faça o link desse episódio com a sua carreira, tá? Então dei até um exemplo aqui. Então, por exemplo, como é que esse momento de pandemia, quarentena, isolamento social, como é que esse momento está te ensinando sobre flexibilidade e adaptação? E como é que isso pode ajudar com futuros desafios no trabalho? Então, por exemplo, eu reformulei alguns dos meus serviços nesse momento de quarentena, porque antes eu tinha muito atendimento presencial em projeto e isso parou, né? Então, assim, como é que eu posso pegar esse episódio e falar, olha, com o isolamento social, né, com a quarentena, eu tive que rever a minha forma de trabalhar. Isso me ensinou muito sobre adaptação, sobre adaptabilidade, sobre flexibilidade, sobre novos formatos de trabalho. Então, acabou que eu aprendi muito com tudo isso, e aí eu vou levar esses aprendizados para o futuro, para a minha vida, porque eu era super resistente a fazer um monte de reunião online, porque eu prefiro sempre o olho no olho, mas eu estou vendo que a gente consegue criar conexão com as pessoas mesmo no online, né? Então, eu aprendi muito sobre isso nesse período, sobre esse relacionamento com as pessoas. Então, isso é uma coisa que eu quero levar para minha vida. Então, a ideia é essa, né? Você pegar algum marco ali da tua vida, pensar em como você vai contar isso, com essa moral da história no final, e fazer o link com a tua carreira. E aí escrever isso, né? E por que escrever? Porque o exercício da escrita é muito legal para a gente treinar essa habilidade do storytelling, em vez de só falar. Ou uma coisa que você pode fazer também, que é muito legal para treinar isso, além de ou escrever ou gravar um vídeo. Não precisa mandar para ninguém, mas grava para você. Por quê? Para você poder ou reler depois ou rever depois. Né? Então, a ideia é você escreve ou você grava e depois você revê isso para ver, né? Ficou uma história legal? Tipo, eu gostaria de estar ali ouvindo essa história, ficou interessante, dá até para trocar, de repente, com um amigo, né? E mandar, e ele faz a mesma coisa. Então, isso é um super exercício legal para você fazer e estar mais preparado, sabe? Para quando o entrevistador te fizer aquelas determinadas perguntas, você fica mais preparado e você começa a ter a habilidade de se comunicar dessa forma. Você começa a ganhar essa habilidade, a treinar essa habilidade dessa comunicação, usando essas técnicas de narrativa. Então, é um exercício muito legal para isso. E aí eu queria deixar, enfim, uma mensagem final aqui para todo mundo, que é essa, né? Assim, honre a sua história. Todos nós temos histórias interessantes, a gente só precisa saber como que a gente vai contar essas histórias, né? Mas todo mundo tem uma história bacana. Eu adoro pegar a Uber e ouvir a história dos caras, perguntar, enfim, né? Há quanto tempo ele é Uber, o que ele fazia antes. Porque todo mundo tem uma história. Nossa, e o que eu já aprendi com essas pessoas, assim, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, às vezes, né, porque às vezes eu ouço isso também, ai, não, mas a minha história não é interessante, tipo, minha vida é tão sem graça. Não, gente, todo mundo tem história interessante, a gente só precisa descobrir como é que a gente conta essas histórias. Outra coisa, né, nossa história não se resume a uma profissão ou a um currículo, é muito mais do que isso. Né? Eu tenho até uma cliente que eu adoro, ela é uma advogada, e ela começa se apresentando, falando assim, eu sou a fulana, né? E aí ela conta um pouco da vida dela antes de falar que ela é advogada, porque ela fala, gente, eu sou muito mais do que minha profissão, né? Então, é isso, é essa história, é isso que a gente tem que mostrar, quem a gente é por trás daquela profissão, porque a profissão pela profissão, né? A hora que a gente está concorrendo ali para uma vaga, pensem, né? Cada vez mais os processos seletivos têm mais gente capacitada. A gente geralmente concorre numa vaga com gente muito boa. As pessoas estão cada vez mais capacitadas, cada vez os candidatos têm um nível mais alto. Como é que a gente se diferencia no meio de um monte de gente que tem formações ótimas, experiências ótimas, né? Então, como é que a gente se diferencia? Por isso que essas habilidades comportamentais, né, igual aquela matéria da Folha, elas vão ser as habilidades que vão fazer a diferença, né? Porque, tecnicamente, os skills técnicos
a gente corre atrás, a gente, né, de repente, eu não falo inglês tão bem quanto ela, mas eu vou aprender, e em X meses eu me comprometo a estar falando inglês tão bem quanto ela, né? Agora, essas habilidades de comunicação são muito mais difíceis de serem exercitadas, né? Então, é aí que vai estar a nossa diferença. Outra coisa, ninguém pode copiar a sua história, você é único, e aí que está o grande valor disso tudo, né? Cada um de nós tem uma história única. E deixe que seus olhos brilhem. A gente se encanta quando encontra alguém apaixonado pelo que faz. Para mim, isso é matador. Eu estava no comecinho, um pouquinho antes da pandemia, eu estava num projeto bem grande e a gente foi selecionar estagiário para esse projeto. E a gente fez uma super seleção lá com muitos candidatos. Chegamos em 3 finalistas para apresentar para o presidente. Aí o presidente conheceu os 3, e aí no final o presidente me perguntou: quem que você escolheria? Eu falei: olha, para mim a estagiária tecnicamente melhor é a fulana, mas a ciclana tem um brilho no olho que me faz escolhê-la. Esse brilho no olho, essa paixão, essa vontade, sabe assim, esse desejo de fazer melhor é o que eu busco, né, numa pessoa na minha equipe, porque a parte técnica, de novo, a parte técnica ela pode correr atrás. Agora, esse brilho no olho, né, quando alguém está falando ali de um lugar de paixão, a gente sente a diferença. Isso numa entrevista, a gente é muito forte, é muito forte. Meu marido é RH e ele entrevista, né, a gente está em home office, então ele eu ouço várias entrevistas aqui, ele conduzindo todo dia e tal. E aí, às vezes, é engraçado, porque ele fala assim para mim, nossa, esse cara aqui nem é o melhor tecnicamente, nem tem o melhor currículo, mas eu adorei esse cara, não sei porquê, ele é muito apaixonado pelo que faz. Aí eu falo, eu sei porquê, pelo brilho no olho, né? A gente se encanta pelo brilho no olho. Então, assim, quando você vai contar da sua história, quando você vai contar da tua jornada, você fala com brilho no olho, você fala de um lugar com brilho no olho, né? Então, acho que esse, para mim, é o maior aprendizado de tudo isso. E é isso. Essa era a ideia aqui de passar para vocês.